Ó, estamos no ar então. Então vamos de pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos nos organizando. Deixa eu primeiro ver se vai atualizar aqui. Aqui não, tem que atualizar, peraí. Pelo menos um deles tem que atualizar. Ah, aquele ali já atualizou. Já vamos começar. Quem tá vendo depois, remoto. Ó. Aqui. Uhum. Não. É assim. Uhum. Vamos ver. Perfeito. Parece que está tudo certo. Parece que está tudo certo. Ó. Tudo certinho. Estamos no ar. Bom, então vamos lá. Com um minuto já avançado, vamos começar a nossa sessão de leitura semanal do Grupo Kairós, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas da Federal de Santa Maria, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira. Estamos então na nossa sessão de leitura pública hoje, a sessão número 12, a 12ª sessão de leitura, e junto comigo no grupo hoje estão as colegas Luísa Menezes e Luísa Braido. Eu estou com duas telas compartilhadas, porque tem uma imagem que possivelmente eu queira compartilhar, e aí um computador só não segura ele não tem velocidade para compartilhar a tela, ele acaba travando. Então eu compartilho num computador e puxo pelo outro. Então é por essa razão que eu estou duplicado ali na outra tela. Bom, eu acho que vamos direto para a leitura. A gente atrasou, não pudemos, tivemos compromissos, fazemos sempre às quartas, eventualmente quinta, mas hoje acabou tendo ficado para sexta, em função, inclusive eu tinha reunião ontem na minha universidade, antes as colegas tinham disciplinas também, mas possivelmente na semana que vem façamos na quarta. É na quarta que a gente vai fazer, né, Luiz? Quinta. Acho que na quinta. Quinta, a gente voltou para quinta, é verdade. Mas, então, na semana que vem, a gente publica, eu sempre abro o link antes para que todo mundo saiba, perceba, então, e fique em dia com a nossa leitura. Então, nós paramos num ponto exatamente que retoma uma nota para recomeçar a leitura. Antes mesmo de... O meu som tá bom, gurias, colegas, tá bem? Tá, então tá ótimo. Tá bom. Então já dou o bom dia aqui para a Miriam Alvarenga. Muito frio hoje, muito, Miriam. Eu não sei onde é que você está, mas aqui está 1 grau agora de manhã. Estava branco de geada. Mais cedo, eu levantei cedinho ali, 8h30, 7h30, 8 horas. Estava branco e na parte que o sol já estava pegando, já estava aparecendo o verde da grama. Aqui está muito, muito frio mesmo, né? O Luke Skywalker, salve professor, salve Luke, muito obrigado por vocês estarem aí, tu viu só, pessoal gabaritado, Luiz, viu só? Que digam aí, por favor, quem está entrando, diga de onde está falando. É claro que de manhã fazer leitura não é tanto o engajamento, porque, enfim, né, de manhã não é o público, não é o horário que chama mais público, as pessoas estão recolhidas, outros estão trabalhando, enfim, né? Bom, mas a gente havia parado, tomar mate para esquentar o corpo hoje, né? Então a gente havia parado bem no meio ali, a Luísa me lembrou agora de manhã, ali pelo meio da página 49, quando o Badaró, lembrando, eu esqueci de mostrar a capa do livro para quem está espiando. Então a gente faz a leitura semanal da A Classe Trabalhadora, do Marcelo Badaró Matos, tá? De Marx a nosso tempo, ou seja, como se constituiu historicamente a classe trabalhadora e qual a sua constituição hoje, na atualidade. Nós ainda estamos na primeira parte do livro, ela é uma parte bem maior que as outras, ele é um livro que é mal dividido, digamos assim, ele tem uma primeira parte enorme, depois outras duas bem menores, para que historicamente se entenda muito bem como se constituiu a classe trabalhadora que, seguindo o método materialista histórico, como que ela se constitui materialmente, é importante que a gente entenda como que ela se fez também historicamente. Então a primeira parte ela é bem longa. Deixa eu subir um pouco a minha cadeira aqui. Eu não arrumo a câmera, eu arrumo a cadeira. O cara faz o contrário. Bom,
Então, ali pelo meio da 49, o Badaró falava sobre os manuscritos econômicos filosóficos, que, aliás, na leitura interna do grupo, na leitura fechada que a gente faz, né, dentro do grupo, a gente leu agora há pouco o primeiro manuscrito, que é aquele que o Marx desenvolve a ideia de alienação. E então ele terminava antes de uma citação direta do manuscrito, dos manuscritos publicados depois da morte do Marx. O Badaró fazia a diferença entre alienação e estranhamento. Tem aqui no canal, lá por fevereiro, março, eu botei um videozinho que eu falo de alienação. Ali é um videozinho daqueles que a gente sobe editado, então ele está redondinho, poucos minutos, explicando a diferença entre alienação e estranhamento. Então, quiser, volta ali, lá vai estar explicadinho, direitinho, a diferença entre um e outro. Mas, para efeito de retomar a leitura, a gente volta até a nota da página 48, onde o Badaró propõe essa diferenciação para que a gente entenda. Tem uma questão linguística implicada aí, e quando se fala em Marx, a questão linguística nunca é uma questão menor. O Marx tinha uma precisão semântica nos termos que usava que é única. O que eu quero dizer com isso é que se Marx dizia uma coisa é porque era exatamente aquilo que ele queria dizer. Por isso que todos os malentendimentos não é mal, malentendimentos que se tem de Marx, eles são em boa medida porque a pessoa não entende ou porque a pessoa entende e está se fazendo que não entende. Ele era muito preciso na linguagem que usava. E o original, lembro sempre, em alemão. Alemão não é uma língua igual ao inglês, por exemplo, igual ao espanhol, que tem uma mesma raiz. O alemão tem outras influências na sua raiz, e isso faz com que as traduções possam eventualmente ter algum problema. Então vamos a ele, tá bom? Eu começo a leitura, vamos fazer, Luísa, e Luísa Menezes também, se quiser ler, né? Mais adiante a Luísa assume um pouquinho, mas eu começo depois para eu poder tomar um mate. Hoje é só no mate que a gente está podendo. Então diz assim, nota 110, da página 48, explicação da diferença entre alienação e estranhamento, para ir para a citação depois da 49. Então diz assim o Badaró, tratamos aqui da categoria de análise alienação, entre aspas, uma categoria marxiana, categoria porque depois o Marx, mais tarde, vai amadurecendo a análise que faz da alienação. Lá no Capital, 20 anos depois, ela aparece como bastante modificada no entendimento. A ideia de fetiche do primeiro capítulo do Capital. Expressão mais amplamente utilizada pelos comentaristas da obra de Marx para se referir ao conteúdo que em seguida se procura resumir, que é o que ele vai fazer a partir de agora aqui no texto, né? Sem desprezar a busca mais recente por maior precisão categorial e de vocabulário entre tradutores ou analistas de Marx, comentando a pertinência desse único vocábulo para expressar um conjunto mais amplo de termos que ele se refere no original em alemão, nos manuscritos econômicos filosóficos de 44, que ficou guardado na forma manuscrita e só foi publicado depois da morte dele, né? E em outras obras do Jesus Ranieri, que foi um tradutor, importante tradutor de Marx, por exemplo, afirma que, aparentemente, esse comentador, a noção de Marx tem de alienação ou exteriorização, extrusão, e aí as duas palavras, primeiro, entäußerung, do alemão. Entäußerung significa pôr-se fora, projetar-se em, exteriorizar-se, estar fora da sua própria existência no mundo. Cara, olha só, antes de seguir, eu vou ter que dar bom dia. O Magrão tá aqui, ó. Inteligência acima da mídia. Bom dia, Magrão, muito obrigado. Bom dia, Magrão, muito obrigado. O Magrão tem feito umas lives muito boas essa semana. Ele foi direto na questão. A discussão sobre as instituições, eu tomei por base o que o Magrão disse lá no canal do Djalma. Muito bom, Magrão, muito obrigado pela sua presença. Vamos bater um papo mais tarde depois também. Tá? Brigadaço mesmo. Magrão ali no Paraná. Me lembro da cidade, eu acho que... Me lembro se Londrina ou Criciúma. Sei que é no interior do Paraná, o Magrão. Bom,
Então o Marx vai usar essa expressão entäußerung. É distinta de estranhamento, entfremdung. Eu diria mais, eu acrescentaria a nota que a palavra entäußerung, ela tem uma conotação crítico positiva, ou seja, não tem problema nenhum em exteriorizar-se. Aliás, é se exteriorizando que a gente passa a existir no mundo. Eu me ponho no mundo quando eu trabalho, quando eu me relaciono, quando eu dou uma aula, eu estou me pondo no mundo. Nós todos aqui estamos nos relacionando. Portanto, é um conceito crítico, não é conceito, é uma categoria crítico positiva. Eu existo na medida em que eu me ponho no mundo, que eu me externalizo, que eu existo, que eu me inscrevo no mundo. Entäußerung. Mas, na sociedade do capital, Cascavel, Magrão. Cascavel, errei longe, Magrão. Cascavel, muito bom, legal, obrigado. Então, quando eu me ponho no mundo, na sociedade do capital, essa forma horrível, esse modo de produção horrível, desumanizador, eu, em vez de me pôr no mundo, eu me ponho no mundo de uma forma ruim, me permito usar essa palavra. Portanto, é uma categoria crítico negativa. Então, eu me ponho no mundo de forma estranhada. Eu estranho a mim mesmo, eu estranho o meu trabalho, eu não controlo o meu trabalho, eu não domino o meu trabalho, e o trabalho me animaliza, me coisifica, me anula, me amassa como ser humano. E aí, então, ele é estranhamento. Não é Entäußerung do alemão, é Entfremdung. Alerto a todos que eu não conheço alemão. Não tem nada. Eu sei, o meu conhecimento de alemão é dicionaresco. Há mais de 20 anos eu crio o Rottweiler, que é uma raça alemã, então para estudar, há mais de 20 anos eu já estudava, dentro da sinofilia eu já estudava alemão. E aí depois acabei lendo Marx, e aí o alemão, tudo que eu tinha estudado para conhecer a raça Rottweiler, acabou me ajudando para conhecer teoria social. Vejam como as coisas no mundo estão bastante mais ligadas do que a gente imediatamente pensa, né? Então, antes de prosseguir, vou picotando, porque o pessoal está chegando. A Rosiane, sempre presente, bom dia, assistindo de Araucária, no Paraná. Olha o pessoal do Paraná, progressista, né? Eles vivem a mesma realidade que a gente, né? A gente pensa que todo mundo aqui é direitoso, e não é. Tem gente com cérebro aqui no Rio Grande do Sul, como tem no Paraná, que a gente sabe. Estava o Magrão, a Rosiane, muito obrigado. O Escapim, daqui de Santa Maria. Escapim, tu tem que entrar aqui na leitura, Escapim. Tu tem que vir aqui com a gente, entrar aqui para ler, criticar. Tu faz intervenções bem interessantes nos outros vídeos. Quem sabe entra uma hora aqui, deixa de ser tímido, para a gente ler junto, beleza? Aí segue a nota, então, aqui do Badaró. Entfremdung. A primeira está carregada de um conteúdo voltado à noção de atividade. A primeira, Entäußerung, que eu falei que é crítico positivada, né? Está voltado à noção de atividade, objetivação. Eu me objetivo no mundo. Eu não me objetifico. Eu me objetivo no mundo. Eu me coloco no mundo. Exteriorização histórica do ser humano. A segunda, a crítico negativa, ao contrário, compõe-se dos obstáculos sociais que impedem a primeira de realizar em conformidade com as potencialidades do homem. Crítico negativo. Entraves que fazem com que, dadas as formas históricas de apropriação e organização do trabalho por meio da propriedade privada, ou seja, no modo de produção capitalista, que a propriedade dos meios de produção são privadas, o trabalho é socialmente feito, todos trabalham, mas a apropriação do fruto do trabalho é dada privadamente. Então, nessa sociedade, a forma como eu me ponho no mundo é uma forma horrível de me pôr no mundo. É negativa, é estranhada, né? Então, meio da propriedade privada, a alienação aparece, a linguagem é dialética, né, como um elemento concêntrico de estranhamento. E esse texto é um texto básico para quem quer compreender Marx, que é do Jesus Ranieri, repito, tem alguns artigos dele livres para a gente baixar, é bom ler o Jesus Ranieri, mas é uma linguagem bastante fechada, ele faz umas análises assim que tu tem que ler 2, 3 vezes para entender. A Câmara Escura, do Raymond Williams. Palavras-chave. Eu queria falar só antes de ir para o texto, o Raymond Williams é um linguista, eu não me lembro a nacionalidade dele,
Raymond Williams, ele é um britânico, americano, estadunidense, mas ele é um linguista. E é importante que se fale porque muitas vezes se inviabiliza a formação das pessoas quando elas tratam de teoria social. A gente tende a chamar todo mundo de sociólogo, de filósofo, e não é, os caras têm formação em outras áreas. Esse cara, por exemplo, é um linguista, Raymond Williams, e ele é um linguista, por ser linguista, como por exemplo Noam Chomsky, é um linguista também, um cara da esquerda, um progressista norte-americano, e eles têm uma análise muito peculiar dos textos que a gente trabalha. Quem trabalha com Raymond Williams é o Guilherme Terreri, que é o ator formado em artes e letras, que interpreta a drag queen Rita Von Hunt. O Guilherme trabalha muito com o Raymond Williams, e é interessantíssimo a forma como ele descreve a interpretação do Raymond Williams sobre Marx. Então é uma excelente forma de entender Marx a partir dos linguistas. Fecha o parênteses e vamos para a citação, então, direta do texto marxiano dos manuscritos, lá no meio da página 49. Ainda a Araucária, depois o Escapim e ainda o Magrão sauda a Rosiane. Eu vou prestigiando, então, quem está aqui nos ouvindo, beleza? Então vamos à citação do texto. Eu leio com dificuldade, eu dou risada, porque eu vou enxergando cada vez menos, né? Mas eu não boto óculos, porque eu acho que óculos é coisa de velho. Então eu prefiro passar um trabalho danado, mas eu deveria já estar usando óculos, eu deixo isso muito claro. Mas eu resisto. Esses dias a minha mulher me ofereceu o óculos que ela usa. A Maria Fernanda, minha filha, tem 21 anos e usa óculos, né? A Luísa usa óculos, são meninas. E eu botei o óculos dela e, nossa, o mundo mudou a hora que eu enxerguei ele com óculos. Então eu fico pensando o quanto eu já não estou enxergando, mas eu resisto só para parecer mais jovem. Como a gente é burro, né? Que coisa horrível. Então eu estou lendo aqui. Para mim também o mundo mudou. Eu coloquei agora no início da quarentena. Foi em março por aí que começou a me dar muita dor de cabeça. Aí eu digo, não, vou ter que ver, né? E aí tive que botar, não tem escolha. E daí quando eu botei e eu olhei as árvores aqui na frente de casa, eu disse, nossa, elas são muito mais bonitas. O mundo é outro. Isso está acontecendo comigo, exatamente assim. Eu acho que eu estou enxergando, mas eu não estou. Diz o Escapim, muito obrigado pelo convite, vou me organizar para participar. Good vibes, Escapim. Venha para a luz, como diziam os catarinenses, venha para a luz. Então vamos lá, a citação do manuscrito, diz o Marx. Cara, ontem o Marcos, eu vou puxar, vocês viram, né, gurias, Eu achei que era o Marcos ontem. Não, o Marcos Correia. Eu não me lembro se eu tuitei aquela imagem que ele mandou no grupo, que tá exatamente essa citação relacionada ao caso do Carrefour. Não sei se vocês viram. Eu não acredito que eu não tuitei, mas que eu tenho que tuitar, eu não tuito, cara, mas que barbaridade. Vocês só me permitam aqui rapidinho buscar. Luísa, tu pode ler essa citação enquanto eu busco aqui? Se não for pedir demais. Leio. Então vamos lá, citação dos manuscritos. Isso, é ali no meio da 49. Uhum. O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias. Ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isso na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Este fato nada mais exprime senão o objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta com um ser estranho, como um poder independente do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal. É a objetivação do trabalho. A efetivação do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho aparece ao Estado Nacional Econômico
como desefetivação do trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento, como alienação. Perfeito, veja só. Agora eu vou abrir aqui a imagem, vocês só me permitam um segundinho, eu vou abrir ela para que vocês vejam. Eu vou salvar ela, Carrefour, peraí, deixa eu salvar. Eu vou abrir porque o Marcos ontem é muito, muito interessante como, a forma como ele fez, né? E relacionando exatamente Marx, aqui, agora. Peraí, só um segundinho, deixa eu ver onde é que eu estou. Que é uma mão de obra aqui fazer aqui. Então aqui eu vou compartilhar uma tela aqui. Compartilhar. Deixa eu ver aqui agora. Se vocês me permitirem. Então está ali. A citação do Marx, recém-lida pela Luísa, lida do Badaró. Então vocês podem ver ali a imagem que a gente viu reverberar nas redes sociais nos últimos dias. Vocês estão enxergando, né, gurias? Estão, né? Então a imagem que reverberou nas redes sociais do sujeito que morreu enquanto trabalhava e o seu corpo não foi removido porque é mais importante manter aberto... que droga, cara. É mais importante manter aberto o mercado e preservar o lucro do que a importância da vida humana. Eu lembro também que o Ayrton Senna, quando morreu, não era fã do Senna, mas quando ele morreu na pista e foi negado que ele tinha morrido na pista para que o Grande Prêmio não fosse interrompido, ou seja, o lucro, o marketing é mais importante nesse contexto do que as vidas humanas, mesmo quando são perdidas. E aí, então, o senhor ali, eu não me lembro do nome dele, mas é o senhor que morreu lá no Carrefour, lá no norte ou nordeste, e ali então o trecho que a Luísa acabou de ler. O trabalho se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria. Exatamente esse trecho, né, Luísa? A desvalorização do mundo humano aumenta na proporção direta, ou seja, as duas no mesmo vetor para o mesmo lado, a valorização do mundo das coisas. Então, está desvalorizada a vida, como a morte, que faz parte da vida, na mesma medida em que o Carrefour não pôde fechar das 8, 8h30 até as 11, 11h30, a hora que chegou o IML para dar conta daquele corpo morto numa instituição. Então, estamos lendo um texto da primeira metade do século XIX, que tem um poder de síntese explicativa do mundo que não é datado, como dizem os mais incautos e apressados, né? É datado no tempo, mas não é datado historicamente. Aquilo que o Marx escreveu em 44 explica a morte de um trabalhador no Carrefour essa semana. Então, não precisa muito mais do que isso para comprovar a precisão histórica que o Marx tinha nas suas análises, tá bem? E aposto que vão botar esses guarda-sol para vender depois. Meu Deus, Luísa, é verdade, cara. Eu não tinha visto essa crítica ainda, Luísa. Isso é verdade. Eu vou dizer hoje, mais tarde, na outra live, vou dizer que é a Luísa que disse. Cara, é verdade. E esses guarda-sóis, depois que serviram para esconder a vida e a morte, né? Serão mercadoria logo depois. Meu Deus do céu, servir, cara... Que dramático, hein? Que dramático. A Rosiane, saudações, companheiro, se cumprimentam para a gente seguir. A Roseli, oi gente, bom dia, Roseli, muito obrigado por vocês estarem aí. Então, deixa eu fechar aqui. Voltemos então à nossa leitura. Pois bem, então eu prossigo um pouquinho, Luiz, e vamos se... A Menezes, a hora que quiser participar, fique à vontade. Em O Capital, diz o Badaró, Marx desenvolve essa análise ao discutir o caráter fetichista da mercadoria. Então, aquilo que eu falei antes, lá no Capital ela vai aparecer com outro, mais encharcada de determinações. A gente chama, eu acho que assim seria o melhor jeito, melhor forma de descrever. O Marx vai acrescendo determinações à ideia de alienação e estranhamento, e vai aparecer no texto de 67 já como fetiche, o fetiche da mercadoria. Para tanto, ele usa a imagem de um mistério que envolvia os produtos do trabalho humano na sociedade capitalista.
avaliados não pelo seu valor de uso, pela sua utilidade imediata para o ser humano, mas sim por algum tipo de característica metafísica que escapava ao olhar comum. A palavra é tirada, então, dos colonizadores franceses, que ao colonizar povos da África, eles tinham religiões, sistemas religiosos e de crenças, que eles chamavam de os vodus, por exemplo, que você pica o bonequinho e o sujeito sente a dor. Então a isso os franceses chamavam de fetiche. É a inversão, a coisa se humaniza e o humano se coisifica. O Marx disse, pô, isso aí é exatamente análogo à mercadoria. Marx atribuiu a dificuldade de compreender os objetos produzidos pelo homem pelo que efetivamente são, justamente ao fato de se tornarem mercadorias. Assim, vai dizer o Marx, novamente, agora a citação não é dos cadernos, agora a citação é do Capital, do texto maduro. O mistério da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens, aparece para nós, parece para nós, reflete aqui dentro do cérebro os caracteres sociais de seu próprio trabalho, como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais e essas coisas que são naturais a essas coisas. E por isso reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre objetos, existente à margem dos produtores. Então parece que a sociedade é um grande conjunto de relações entre dinheiro e coisa. Dinheiro é uma mercadoria, forma moeda, né? Então você vai no mercado e você entrega uma onça, que é uma nota de R$50, por exemplo, e compra lá carne, batatas, queijos, vegetais, enfim. Parece que foi uma relação entre coisas, uma troca entre coisas. E não, o que se trocou foi produto do trabalho humano por produto do trabalho humano. A relação que é entre pessoas, seres humanos, portanto uma relação humanizada, se transforma à primeira vista numa relação coisificada, uma relação entre produtos. E é assim que aparece imediatamente, né? A brincadeira sempre é, você chega no açougue e não diz, senhor açougueiro, por favor me dê 1 quilo de produto do trabalho humano na forma de guisado, carne moída. Você não diz isso, você diz, eu quero 1 quilo de carne moída. Só que o que você comprou não foi 1 quilo de carne moída, você comprou 1 quilo de produto do trabalho humano, resultado da ação humana na natureza, na forma de carne bovina moída, picada, enfim, né? Então, é mais ou menos isso. Sigo mais um pouquinho, Luiz. Coisas que lá na 50 agora, página 50. Coisas que parecem dominar o mundo dos homens, que já não se sentem dominando o mundo das coisas, mas são por esse último coisificados. É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume para esses mesmos homens, pessoas, seres humanos, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. É exatamente o que eu tentei demonstrar. Algo que decorre justamente da natureza das relações de trabalho nessa sociedade dividida em classes. Então, nessa sociedade... Então, qual é o problema da sociedade capitalista exatamente? É que ela esconde a natureza das relações que ela produz. É exatamente isso. O Marx vai dizer várias vezes no Capital que o capital é uma relação social de valorização do valor, que esconde a natureza dessa relação, que é social, que é humana, mas vai aparecer como uma relação coisificada. É por isso que a gente se relaciona sem perceber. E é por isso que a gente, muitas vezes, ingenuamente, acaba acreditando que esse é um modo natural de relação entre pessoas. Abstrato é a forma como é a relação, estranhado, ou, como diz Marx, esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge como a análise anterior já mostrou,
do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. E aqui foi uma citaçãozinha lá do Capital. Você lê um pedacinho, Luísa? Então, por favor. Lê. Mais uma vez, como no debate sobre o terreno ideológico, a situação de alienação, portanto, só pode ser entendida por Marx como fantasmagórica, como fantasmagoria ou fetiche, uma vez que tal fetichismo da mercadoria ganha existência real a partir da forma como se estruturam as relações de trabalho e a exploração da força de trabalho pelo capital no mundo das mercadorias em que vivemos. Também nesse caso, o projeto emancipatório proposto por Marx não seria realizado pelo simples desvelamento do fetiche. Aqui tá, Luísa, deixa eu chamar a atenção. Aqui vai aparecer, para que vocês sigam, vocês que nos ouvem, as colegas, enfim, percebam que aqui vai aparecer a 11ª tese de Feuerbach. O Marx vai dizer, não basta mais apenas interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Ou seja, o Marx nunca negou que era importante conhecer o mundo, interpretar o mundo. Isso era importante, isso é a base, é a condição necessária, porém não suficiente para a verdadeira ação efetiva no mundo. Então aqui ele vai dizer assim, ó, é necessário conhecer, mas só conhecer não adianta. Conhecer é só o primeiro passo. Então eu repito essa primeira frase aqui, ó, o projeto emancipatório, ou seja, de revolução proposto por Marx, não seria realizado pelo simples desvelamento do fetiche, ou seja, não adianta que a classe trabalhadora, que nós trabalhadores, percebamos que estamos vendo o mundo de forma invertida, fetichizada, alienada, estranhada. Não basta só. Isso é necessário, sem dúvida, mas não basta. Então, Luísa, por favor. Mas demandaria a superação da relação de classes, que organiza a exploração do trabalho. Apesar de todos os intricados labirintos interpostos entre a realidade objetiva e as formas de refração dessa realidade, na consciência dos grandes grupos humanos, Marx e Engels encontraram movimentos coletivos da classe trabalhadora, que denotaram uma ação consciente em direção a esse objetivo emancipatório. Ou seja, é quando as pessoas se derem conta que elas vão partir para o combate mesmo, partir para o enfrentamento. E ali a Luísa chegou a falar formas de refração dessa realidade. Refratar vem lá da física, né? Que o Marx vai fazer uma analogia com a ótica, ou seja, numa câmara escura, a realidade aparece de forma invertida como numa câmara escura. Lembro que na época que ele escreveu o Capital e publicou em 67, isso era a última... enfim, a última moda, a física se emancipava como forma de conhecimento da realidade empírica, né? Não era explicado por deuses ou qualquer outra analogia metafísica, não, a explicação era material, concreta, né? E o Marx faz isso a partir da teoria social que ele produziu. Aqui só um pouquinho a Roseli faz uma pergunta, estão no capítulo 1 do livro? Sim, Roseli, lembrando sempre, estamos aqui lendo o Classe Trabalhadora, para quem vem chegando depois, nós começamos ali, agora já tem aqui 15 pessoas, então a Classe Trabalhadora de Marx a nosso tempo, de nossos dias, e estamos sim no capítulo 1, Roseli, ele é bem longo, e nós estamos lá na página 50, metade da página mais ou menos, quando ele vai começar agora a citar a miséria da filosofia, tá bom? Quem quiser receber esse trechinho escaneado, só me mandar o e-mail, meu e-mail tá no canal ali, né? guilhermeroves@gmail.com, e aí eu mando lá o texto para a gente fazer a leitura diária. Já te devolvo, Luísa. O Scapin diz assim, é oportuno lembrar que a exploração do homem pelo homem não é estrito à sociedade capitalista, perfeito, mas base ideológica do capital e o fetichismo da individualidade dissimula muito bem tal exploração. Tá vendo? Tô falando, o Scapin, ele tá totalmente sintonizado, por isso que ele tinha que vir participar. É claro, o Scapin tem absoluta razão. Olha as pirâmides, se não foi exatamente exploração, trabalho escravo
para construir aqueles monumentos. Olha o que foi o reino babilônico. Olha o que foi a sociedade grega. Para que houvesse filosofia, arte, matemática, era preciso uma massa de seres humanos trabalhando para que outros possam fruir e gozar da filosofia, do imaginário, enfim, claro. Só que lá a exploração era evidente, o cara trabalhava com uma bola de ferro pendurada no pé, a pau, a laçaço, a escravidão era explícita, era evidente, o cara se dava conta que era explorado. Agora, no capital, não, aí é que vira o fetiche. Aqui a gente pensa que é livre, como diz a Virgínia Fontes, mas entrevê por uma fresta o reino da liberdade. Mas estamos no reino da necessidade. Então, ele dissimula, e aqui o Escapim lembra muito bem, tal exploração. E o Flávio, lá do Piauí, diz assim: bom dia, imagine o tipo analogia Marx faria hoje. Meu Deus do céu, Flávio, tu não tem noção, é impressionante. Tem um vídeo do Mazeu, do Antônio Carlos Mazeu, professor da Unesp, que ele diz assim... ele imagina o Marx caminhando pela rua da Avenida Paulista e fazendo analogia com os letreiros, com a alienação, com a objetificação do corpo humano. É lindo, Marx. O nome do vídeo é Marx na íntegra. Antônio Carlos Mazeu, professor da Unesp. Esse vídeo é bom, tem 1 hora, mas vale a pena cada segundinho do vídeo. A Roseli dá ok, eu não me lembro a quem ela responde. Deixa o e-mail aqui mesmo, o seu, não, me manda, Roseli, me manda, ou deixa no comentário, se você, me manda um e-mail, repito, ó, eu não tenho como colocar aqui, não, eu não tenho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho como colocar, talvez, deixa eu colocar aqui, peraí, já vou colocar aqui para você receber, para acompanhar a leitura na semana que vem, fica bem legal, gmail.com. Vamos ver se o comentário vai. Não sei se ele vai. Deu, perfeito. Tá ali então, Roseli. Manda e-mail para esse e-mail aí, guilhermeroves@gmail.com, e eu te mando o texto que a gente está, o trecho que a gente está comentando. Sugiro a todos a compra do livro na Boitempo, claro, mas enquanto não puder comprar, até porque os Correios estão em greve agora, né? Vamos acompanhando o escaneado texto. Muito obrigado pelo seu interesse. Eu que agradeço por você. Aqui, ó. Ali, tá? Você manda e-mail para esse e-mail e eu te mando o trechinho, tá bom? Luísa, por favor, vamos ao parágrafo. Muito obrigado. A tomada de consciência pelo proletariado de seu lugar social e, particularmente, a construção de um projeto emancipatório que superasse essa subalternização foram percebidas por Marx e Engels desde os anos 1840. No entanto, essa passagem de uma visão coletiva de mundo limitada pela ideologia dominante e por todos os fetiches da alienação não era um processo social simples, tampouco um fenômeno de fácil explicação. Mas nada fácil. Exato, perfeito, né, Luísa? É mais difícil ainda hoje, porque quanto mais o capital avançou, mais ele escondeu a sua natureza alienada, claro. Olha quanto conforto a gente tem, olha como a gente gosta, olha como nós estamos aqui em meio à tecnologia maravilhosa, pleno isolamento social, fazendo aproximação intelectual, debatendo a partir de elementos do capital, numa plataforma do capital. Então ele esconde a natureza alienada dele cada vez mais, cada vez mais. Na crítica a Proudhon, em A Miséria da Filosofia, Marx analisou o crescimento do número de greves e coalizões da classe trabalhadora, sobretudo na Inglaterra. Em suas percepções, tais lutas começavam pelo enfrentamento localizado com os patrões, por melhorias salariais, o que gerava a necessidade de formar coalizões temporárias. Com o tempo, os patrões se organizaram para enfrentar as greves e as mobilizações das trabalhadoras? Das trabalhadoras e dos trabalhadores. Com repressão direta e leis anti-associação. Anti-associação. Eles queriam acabar com os sindicatos, aniquilar formas da classe trabalhadora se organizar. Isso eles sempre fizeram. Primeiro, a partir do braço, punho de ferro do Estado,
ou pelas polícias, pelas parapolícias, pelas paramilícias, através da repressão mesmo, ou de formas como agora, formas menos aparentes de domínio da classe trabalhadora, criando ideologias, narrativas que fazem o trabalhador se submeter aos ditames do capital. A gente chama de teologia da prosperidade. Trabalhe, você cresce junto com a empresa, você não é trabalhador, você é colaborador. Lembra o Ricardo Antunes, lembra isso? Mas prossiga, Luiz. Ao passo que as coalizões temporárias foram convertendo-se em permanentes, ou seja, em sindicato. As trade unions, no caso inglês. As coligações, greves e trade unions caminhavam, segundo Marx, lado a lado com as lutas políticas dos trabalhadores, que hoje constituem um grande partido político sob a denominação de cartistas. Luísa, essa citaçãozinha do final é do Miséria da Filosofia, da edição da Boitempo. Tem um prefácio, que é do prefácio do Zé Paulo Neto. Eu tenho as duas, eu tenho a da Expressão Popular, que o Zé Paulo escreveu em 1980, 81, e aí quando a Boitempo lançou a Miséria da Filosofia, o Zé Paulo reescreveu o prefácio 40 anos depois, 40 anos depois, e é simplesmente monumental. Eu tinha a Expressão Popular, esse prefácio do Zé Paulo explicando, contando Marx, e aí eu terminei o semestre passado, eu não tinha a da Boitempo. Eu vou mostrar, peraí só um pouquinho. Vai lá. Então eu tinha lido A Miséria da Filosofia há muito tempo na edição da Expressão Popular, esse aqui. Tem um prefácio do Zé Paulo, escrito em 80, agora sim ele está aqui na minha mão, escrito, deixa eu ver a advertência, caraca, meu, é enorme, 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 deixa eu achar aqui porque... 1980, o Zé Paulo escreveu esse prefácio em 1980, todo anotado, como diz o Flávio que está aqui, ele diz que eu risco os livros, marco os livros como os livros me marcam, eu acho que é por aí mesmo. Aí, final do ano passado, eu dei uma disciplina, enfim, final de 2019, um aluno adorou a disciplina e ele quis me dar um presente. Aí ele passou numa livraria que tem do lado da Unipampa, pertinho, na segunda quadra ali, pertinho da Unipampa, e comprou para mim um livro do Marx. E ele veio todo humilde e sem jeito e me disse assim, professor, eu lhe trouxe um presente, eu não sei se o senhor tem. Eu digo, olha, se é do... Aí ele dizia, um livro do Marx. Eu digo, cara, eu vou te dizer que se é do Marx eu devo ter. E ele me deu A Miséria da Filosofia, da edição da Boitempo. E aí eu já sabia que o Zé Paulo tinha escrito um novo prefácio, que eu não tinha lido. E aí eu disse, Luan, o nome dele, meu aluno lá da curso de administração da Unipam. Eu disse, Luan, você não tem noção do presente que você está me dando, eu queria muito ler. E os livros, porque os livros valem também pelos prefácios, muitas vezes, né? Por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, escrito, o prefácio do Eric Hobsbawm, ele tem um valor quase que do tamanho do Manifesto do Partido Comunista, portanto é uma edição única. E aí eu reli, eu tive a oportunidade, presente do aluno Luan Silveira Rodrigues, final do segundo semestre de 2019, eu anotei aqui para depois não esquecer. E aí então tem um prefácio todo reescrito pelo Zé Paulo, assinado em setembro de 2016. E aí então é esse texto que a Luísa está fazendo referência aqui. Bom, enfim, sobre A Miséria da Filosofia, isso é importante, livro de 47 do Marx. E eu só quero, antes da Luísa seguir, falar sobre a nomenclatura. Aqui eles estão falando em trade unions. Trade union é como os anglo-saxões denominam os sindicatos. São organizações de trabalhadores. Para os anglo-saxões, ou seja, majoritariamente o inglês, a palavra sindicato, sim, quer dizer convergência, dictio, quer dizer falar aqueles que falam. Tem uma convergência naquilo que falam, que dizem, que defendem. Tem a ver com um contexto crítico negativo. Sindicato, para um americano, é máfia, é organização criminosa. Então, para eles é trade union. Mas como a nossa tradição aqui no Brasil é
francófona, ou seja, temos muito mais influência do francês, então nós chamamos de fato de sindicato. Né? Então as coligações caminhavam, segundo Marx, lado a lado com as lutas políticas dos trabalhadores, e consiste no partido político de denominação cartista. Cartista é a carta do povo, enfim, no meio do século XIX, isso era importante, tá bom? Bom, deixa eu fazer uns agradecimentos, Luiz, antes de você prosseguir. Uhum. Então essa era a nota 118 sobre a miséria da filosofia do Marx. Estamos com a sala cheia aqui, estamos com quase 20 pessoas, e aí então chega o Ceia e diz assim, salve, salve Ceia, seja bem-vindo. Luiz Carlos Almeida. Nossa, Luiz Carlos, o rosto de você eu não me lembro se eu conheço. Mas diga aí depois de onde é que você está falando, por favor. Nossa, como é bom ouvir vocês. Esse livro é lindo, muito. Sua didática é maravilhosa. Obrigado. Estou escrevendo sobre individualidade em Marx. Cara, que difícil, bicho. E esses debates estão sendo maravilhosos e me ajudam muito. Que bom, Luiz Carlos, que bom, que bom. Ó, individualidade em Marx, cara. Nossa, nem saberia te dizer nada a respeito disso. Assim de sopetão, nem sei o que dizer. O assim Flávio... como ele não é individual, sempre teve o Engels. A Luísa dá uns petardos aqui que ela simplesmente ela guarda, parece. Eu acho que a Luísa treina em casa aí, não pode. Eu esqueço que o microfone está aberto. É verdade, Luísa, é verdade. O Marx, isso, cara, tem que ressaltar. O Marx, depois de 42, final de 42, que o Engels foi prestar serviço militar em Berlim e passa no Reno e visita o Marx não gosta da cara dele, parecia um burguesão muito arrumadinho, muito barbeadinho, muito limpinho, muito cheiroso. O Marx olhou e disse, não, esse aí não é de confiança. Mas o Engels, posso te mandar uns textos? Ele manda, eu dou uma olhada. Aí o Engels mandou no meio de 43 um texto que simplesmente arrebatou a consciência do Marx, chamava-se Esboço para a Crítica de Economia Política. Aí o Marx publicou esse texto nos Anuários Franco-Alemães, no final de 43, início de 44, a revista que ele editava com Arnold Ruge. O Marx estava em Bruxelas e o Ruge na Alemanha, e aí então esse texto publicado, a partir dali o Marx passou a se referir para o resto da vida, na crítica de 57, no Capital, ele diz o genial esboço de Engels. Aí o Marx e o Engels se encontraram no início de 44, e aí o encontro teve outro tom. Aí então eles ficaram uma semana bebendo cerveja no Café de la Régence, no centro de Paris, e a partir dali eles figuraram como uma síntese de compreensão do mundo. Então a Luísa absolutamente tem razão quando ela diz que o próprio Marx não pode ser compreendido de forma individual, sempre Marx e Engels. Mesmo os textos individuais de Marx e Engels têm a leitura, a anuência, a colaboração do outro. Foi uma colaboração financeira, uma colaboração afetiva. As próprias filhas do Marx depois herdaram a herança material do Engels, chamavam o tio Engels, o general, e a colaboração dos dois a obra de cada um é incompreensível sem a colaboração do outro. Então nem eles foram individuais, a Luísa matou a pau. Aí diz o Flávio, o capitalismo exagerou com os entregadores, Uberes, claro, ali expressa a natureza bárbara, né? Mais do que nunca. Eles já se deram conta da exploração. Se dão conta, Flávio, mas daí a partir para a ação é exatamente o que o Badaró está falando aqui, Flávio. Exatamente. Uma coisa é você ser uma classe em si, você se dá conta que é explorado. Outra coisa é você aceder à classe para si, ou seja, tomar consciência da exploração e partir para a ação. Isso é um processo histórico, por vezes lento, mas necessário. O problema é que agora, com a pandemia, também as outras classes estão virando Uberes, né? A própria docência, todas quase. Perfeito. Estamos nos uberizando, viramos docentes uberizados, verdade. Aí diz a Roseli, concordando com o Flávio, o Mário Soek, o Mário já andou por aqui, eu me lembro do nome. Bom dia, aqui no trabalho não dá para prestar muita atenção, mas deixo rolando só para prestigiar. Muito bem, Mário Soek, muito bem, é exatamente isso. A simples presença de você e outros eleva a importância da nossa leitura e faz chegar talvez para mais trabalhadores. Muito bom, exatamente isso. Deixa rolando ali,
deixa rolando ali. Se você está no trabalho, provavelmente esteja na internet do trabalho, use o sinal do trabalho para subverter a própria ordem do capital. Muito obrigado, Mário. Excelente a sua... Ó, batemos 20 pessoas nesse momento, tá bom? O Luiz Carlos Almeida dá risada. Adão, o retorno. Idolatria, acho coisa de gente fraca da cabeça. Eu acho que ele está nos xingando, não tem problema. Entre nos xingue, é muito bom, faz parte do processo de tomada de consciência. O seu xingamento faz parte da negação em conhecer. Conhecimento é uma forma de luto. Quando a gente conhece, se toma conta, como por exemplo estudar Marx, a gente acaba tendo que abandonar as crenças comuns que tinha. E isso faz com que a gente fique extremamente desconfortável. Morre o senso comum na nossa cabeça. E essa morte do senso comum causa um luto. Esse luto produz uma das fases do luto, segundo a psicologia, é a negação. Você xingar significa que você está negando que não é mais ignorante. Então, o seu xingamento é um elogio no seu processo de conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, Adão, e nos xingue porque isso é parte da sua tomada de consciência. A gente sabe que você está abandonando a ignorância e vindo para o conhecimento de quem é a classe trabalhadora. Nesse momento, nos xingando, você está se tornando um trabalhador, está se tornando uma classe para si. Muito obrigado pelo seu xingamento, é muito valoroso isso para nós e para você. Diz o Luiz Carlos, sou doutorando no PPGEL, da Universidade Federal de Sergipe. A base do debate tem sido os manuscritos. Muito bom. Lemos agora, Luiz Carlos, no grupo dentro do grupo, o primeiro manuscrito. Escrevo sobre educação empreendedora. Forte abraço. Olha, muito bom, Luiz Carlos. Legal, que bom. Muito obrigado. Seguiremos nessa luta e nessa leitura, nesse estudo. Luciana, olá, bom dia. Aqui na produção de burocracia para o ensino uberizado, ouvindo vocês. Olha aí, ó. A Luciana também é uma professora e está sentindo na pele o que nós estamos lendo aqui na teoria, né? Eu lembro a todos, né? Tem gente que diz que não devemos gastar tempo com teoria. A teoria não enche barriga, é fato, teoria não enche barriga, mas ela explica para quem está de barriga vazia a razão pela qual está de barriga vazia. Sem teoria revolucionária, não há ação revolucionária. Ceia, será que na visão de Marx já existia o capital no modo de produção escravista? A luta de classes, escravo, senhor de escravo? Veja bem, o Mesaros, o Ricardo Antunes, na introdução do livro do Mesaros, a crise estrutural do capital, o Ricardo Antunes lembra que capital é um processo que nasce dentro do medievo, da feudalidade, do modo de produção feudal, mas ele só se transforma em processo capitalista depois da Revolução Industrial. Então a resposta ao Ceia é de que sim, já existia uma forma muito germinal, muito incipiente, muito iniciante de capital em outras formas, em outros modos de produção. No escravista talvez não. Tem o modo de... que são várias escravidões, né? A escravidão grega, a escravidão romana, a escravidão asiática, elas são tipos de escravidão diferentes da escravidão do capital. Na escravidão do capital já existe capital, sim. Aliás, é com base na escravidão que o capital extrai a acumulação primitiva, capítulos 23 e 24 do Capital, volume 1. Mas nessas outras escravidões, Ceia, eu acredito que não, eu acredito que ali ainda não há. Ali ainda há formas muito incipientes de comércio, de relações mercantis, mas eu diria que ainda não capital. Mas está aberto o debate, se alguém quiser me trazer elementos, aí eu debato sem problemas. Se não te pego no contrapé, Luísa, avancemos mais um pouquinho. Vamos lá. Paramos na situação, né? Exatamente, depois da nota 118, se não me engano. 18. Uhum. Já não se tratava apenas de reivindicar salários melhores, mas de defender o próprio direito à associação. E por isso Marx conclui que, uma vez chegada a esse ponto, a associação adquire um caráter político.
Na continuação desse mesmo texto, Marx expressou a diferença entre a existência material da classe trabalhadora e sua tomada de consciência no interior da própria luta de classes, utilizando imagens que seriam mais tarde tomadas por boa parte dos marxistas como um par definidor de dois momentos distintos, classe em si e classe para si, nos termos de Marx, que não são exatamente os que os marxistas consagrariam depois. Luísa, só antes de avançar, eu lembro que é nesse texto, portanto, na Miséria da Filosofia, que o Marx elabora essa compreensão de classe em si, classe que já existe, porque já sofre materialmente a exploração, mas não necessariamente isso é suficiente para que tome consciência, se dê conta e parta para ação revolucionária. Então, isso é um preceito bastante importante. Antes, ali fala de que as greves já não são mais por melhores salários, mas por melhores condições. É isso depois que a Rosa Luxemburgo vai escrever sobre greve econômica e greve política. O Lenin também chega a abordar essa discussão, mas a Rosa, principalmente, é que escreve sobre isso, tá bem? Então, só para fazer uma referência para quem... porque os hiperlinks vão aparecendo, e é função também de uma aula como essa, de uma leitura pública, dialogada como essa, também fazendo os hiperlinks para que as pessoas vão, a seu modo, cada um no seu objeto de pesquisa, no seu pós-graduação, na sua monografia, vão compondo os links, né, vão fazendo as relações necessárias. A gente vai apontando caminhos. Eu aprendi com o professor Reginaldo, hoje eu faço live com ele, toda semana, eu admiro muito o professor Reginaldo, e eu aprendi com ele me disse uma vez numa aula da graduação, ele me disse, professor, bom não é o professor que sabe tudo, até porque ninguém sabe tudo, mas sabe dizer onde é que as coisas estão. A partir dali, eu adotei uma postura assim, abnegada, de tentar saber onde é que as coisas estão. Esse conselho foi do professor Reginaldo Teixeira Pérez. Eu faço live com ele toda segunda, 9 da noite, no canal do Djalma. Ele que disse isso para mim há uns 20 e tantos anos. Então eu segui essa postura. Deixa eu agradecer aqui, Luiz, antes de você prosseguir, que hoje está cheio, mais de 20, agora batemos 24, olha só. Então, isso, lembrando, às 10 da manhã, né? Estamos quase no fim da nossa leitura de hoje. Osmiris Lima Feitosa, parabéns pelo canal, professor Guilherme. Precisamos ampliar a consciência da classe trabalhadora e da massa trabalhadora. Perfeito, perfeito. Eu vi que um foi embora. Será que o Adão retornou de onde veio? Flávio, ele voltou para o paraíso. Acho que... Muito bom. Osmiris, me preocupo muito com a pesquisa sobre educação empreendedora, pois caminha para a emancipação do mercado. Minha análise caminha no oposto, pois luta por uma educação para a emancipação humana. Bom, a gente não sabe, Osmiris, exatamente qual a ideia de empreendedorismo do colega que está pesquisando, mas talvez ele esteja lendo o empreendedorismo pelo viés negativo, porque todo ser humano é empreendedor. Eu aqui estou empreendendo. A empresa humana é natural do ser humano. O ser humano se faz humano empreendendo no mundo. Agora, na sociedade do capital, tudo que eu empreendo valoriza o capital e não a mim como ser humano. Então você pode tomar a noção de empreendedor ou empreendedorismo de uma forma mais ampla. O Marx acreditava profundamente na empresa humana. Aliás, o Marx, dos teóricos sociais, ele era o mais otimista de todos. Se você ler um pouquinho de Weber, você vai ver que o mundo não tem jeito, o ser humano não tem jeito. O que há de pior no mundo é o ser humano. O Weber é um negativista total. O Marx é um otimista em relação ao ser humano. O Marx acredita na empresa humana. E qual é o ápice da empresa humana, Osmiris? A revolução. A revolução seria a maior empresa humana, o maior empreendimento da classe trabalhadora. Então pode ser por aí. Eu estou supondo, tá? Estou dialogando com vocês. Aí, para aí que nós temos algumas questões, eu não posso deixar ninguém para trás aqui. Alexandre, um excelente livro, porém que peca muito é que várias pessoas que ler a miséria da filosofia não ler Filosofia da Miséria do Proudhon. É verdade. O diálogo era importante, porque é um livro de resposta, muito bem apontado pelo Alexandre Santos.
O Proudhon, aliás, um dos principais teóricos do anarquismo depois, né? Verdade, ler a Filosofia da Miséria do Proudhon é a base. E aí depois tem todos que a historiografia compõe, né, Alexandre? Tem a miséria da teoria do Thompson, tem a miséria da... Várias respostas ao Marx depois, né? Eu não me lembro, tem mais uma ou duas, eu não estou me lembrando aqui. Sérgio Ricardo, presidente PT Paulo Afonso. Bom dia. É sempre importante e fundamental o estudo e o debate da obra de Marx e do marxismo em geral. Nesse momento tão sombrio da história. Perfeito, Sérgio, exatamente. Aí o Ceia dá risada, não sei de quê, e o Flávio manda um emoji, aí o Escapim manda um emoji para o Flávio. Então, estamos bem no finzinho já do nosso encontro de hoje. Nós estamos na beira de uma citação, né, Luísa? Isso. Vamos a ela, é do 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, tá? Eu acho que vale a pena ler essa citaçãozinha, que tem a ver com a ideia da classe existir, mas ainda não ter se dado conta de que é uma classe enquanto tal, tá bem? Então, essa citação é da Miséria da Filosofia ainda. Ainda? É 120. Ah, então tá, bem corrigido. Ainda é da miséria, então. Perfeito, perfeito, bem corrigido. As condições econômicas, primeiro, transformaram a massa do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Assim, essa massa já é uma classe em relação ao capital, mas não o é ainda para si mesma. Na luta, da qual assinalamos apenas algumas frases, em massa se reúne, se constitui em classe para si mesma. Os interesses que defendem se tornam interesses de classe, mas a luta entre classes é uma luta política. Perfeito. Então, para quem está buscando esse trecho, ele está nessa edição aqui da Boitempo, da Miséria da Filosofia, na página 146, tá? Então, para quem está buscando, quando Marx desenvolve esse argumento do já é uma classe, mas ainda não se constitui como classe, está exatamente ali. Apenas para encerrar aqui, nós passamos agora em 1 hora, a gente respeita esse tempo, então diz, constitui uma classe para si mesma. Não é ainda uma... Se constitui como classe, ou seja, é no conflito que a classe se torna. Eu fiz um videozinho semana passada que é na luta que se constitui a classe. Lendo um trechinho se não me engano, da Sofia Manzano. Eu acho que foi, eu li um trechinho da Sofia Manzano, ou foi do Denis Collin, não lembro, mas vocês vejam lá. O nome do vídeo é na luta que se constitui a classe. Portanto, é no embate. O motor da história, já disse Marx e Engels, é a luta de classes. É o conflito que faz a classe e cria a história. Então nós vamos parar exatamente nesse ponto, porque eu tenho alguns comentários, gurias. Se vocês tiverem comentário, eu acho que dura mais um minutinho ali. Deixa eu anotar o dia. 21 do 08. Semana que vem voltaremos exatamente a esse ponto do texto, e aí na quinta de manhã, né, Luísa? Isso. Essa semana tivemos eu tive um contratempo, uma reunião da universidade, não pude participar na quinta, então transferimos a leitura para a sexta. Mas semana que vem, quinta-feira, 9 da manhã, estaremos aí, 27 de agosto, 9 da manhã, estaremos aqui para mais a sequência, a 13ª sessão de leitura. Antes de encerrar, o Ceia fala em emancipação humana, claro, a emancipação só será pela via da revolução. Eu ia retomar uma ideia, os interesses que definem se tornam interesses de classe. Quando que uma classe se torna classe? Esse é o detalhe. Aí a ideia da emancipação e o Ceia me fez lembrar. Quando os interesses que defendem são interesses universais. Quando o interesse que eu defendo é o interesse de todos. Quando o meu interesse representa o interesse de toda uma sociedade. E esse interesse, quem pode conter é o proletariado. Porque é a classe que tem sobre si toda a sociedade. É a classe trabalhadora, é a classe que sustenta e reproduz materialmente a sociedade. É por isso que é importante que os interesses sejam universais. É por isso que as lutas particulares, os identitarismos, são também importantes. É claro, a luta dos negros, das mulheres, das minorias, sem ela não se faz a revolução, mas só com elas não se faz a revolução. É preciso que essas lutas
particulares acedam aos interesses universais. Pelo menos essa é a perspectiva marxiana da luta de classes, tá bem? Muito obrigado, Ceia, pelo seu comentário, me permitiu lembrar desse detalhe que está exatamente nessa citação da miséria da filosofia. Perfeito. E hoje as classes parece que elas estão mais segregadas, né? Por exemplo, aos professores universitários, em outra aos professores estaduais, em outra aos professores municipais, e elas muitas vezes não conversam, né? Não convergem, buscam as melhorias para a sua classe e esquecem da totalidade, né? Perfeito. A gente tem que ter noção de que é trabalhador em educação, fundamentalmente, principalmente, né? Aí o Alexandre diz assim, ler a miséria da filosofia antes, sem ler antes a filosofia da miséria do Proudhon, acho um erro na minha humilde opinião. Eu concordo. Inclusive, a edição que eu tenho da filosofia da miséria é a filosofia com os escritos, Alexandre, do Marx, não, do Proudhon, brabo com o Marx. Então, é uma edição da filosofia da miséria já com o Proudhon tendo ficado brabo com a crítica marxiana. Então, porque o Proudhon, na biblioteca do Proudhon, ficou o livro do Marx anotado do ladinho, assim, cheio de escritos. Não é esse homem é um falsário, ele diz sobre o Marx, o Proudhon, né? Esse homem está mentindo. Não foi isso que eu disse. Não sei de onde ele tirou isso. Então, a edição que eu li da Filosofia da Miséria é a edição que já traz o Proudhon esbravejando contra o Marx. Então isso torna o texto ainda mais divertido de ser lido, porque o Marx copiava mesmo. O Marx tirava trechos, botava e não citava, ele não dizia de quem era. Isso a gente tem que também reconhecer, não há dúvida. Obrigado, eu concordo com a sua humilde opinião e a minha também. Diz o Luiz Carlos Almeida, faço a crítica à educação empreendedora, ao fetiche da individualidade, sobretudo a partir da crítica de Saviani. Aliás, o Saviani é integrante, Luiz Carlos Almeida, do nosso grupo de pesquisa. O Saviani, a quem a Luísa, que está aqui do meu lado ali, chama de Sassá. Não, para vocês terem ideia agora, eu tive que contar, né, Luísa? O Saviani, a família da esposa do professor Saviani, tem propriedade muito perto daqui de onde a gente mora, então volta e meia eles vêm passar temporadas ali na propriedade, uma pequena propriedadezinha em São Cepé, e a Luísa já foi com a professora Liliana, que é a líder do grupo, é a coordenadora do grupo, visitar o Saviani é professor emérito na Federal de Santa Maria, e enfim, a mobilização para que ele recebesse essa honraria foi do Grupo Cairós, o nosso grupo, da professora Liliana, e o Saviani volta e meia vem, participa fechado do nosso grupo, e agora, daqui uns dias, nós estamos programando ainda, teremos um grande evento de lançamento de livros, e o professor Saviani fará a primeira palestra. Ele é muito próximo da gente, inclusive nas falas ele se refere a gente. Então o Saviani, sim, Luiz Carlos, é um amigo do grupo e integrante do nosso grupo com muita honra, né? O professor Saviani é maravilhoso. Como diz a Luísa, o Sassá. O Ceia diz, é ri do Adão que voltou para o paraíso. A Rosiane, saudações, companheiro Sérgio Ricardo, presidente PT Paulo Afonso. Rapidinho para a gente poder encerrar. Sônia Lopes, bom dia, querido professor Guilherme, cheguei quase no fim, desculpe, mestre, vou assistir a gravação mais tarde. Obrigado, Sônia, você está sempre presente e ajuda muito a fortalecer o canal. Sérgio Ricardo, saudações, companheira Rosiane Araújo, e acredito que a última é José Escapim, as teses pós-modernas, como expressão ideológica neoliberal, pulverizam as ideias de classe. Totalmente, concordo plenamente, Escapim. Derrubam por terra a ideia universal de classe trabalhadora. Sim, é o trabalho do capital, é fragmentar a luta, é destruir as formas organizativas, claro, mas dioturnamente, esse é o trabalho do capital. É a isso que ele se dedica como essência da sua manifestação. Bom, então, colegas e quem está nos vendo, fechamos hoje a sala com 25 e muito bom, muito legal e muito legal a presença de vocês, é isso que também motiva, saber que a gente está reverberando, sendo ouvido e estamos abertos a críticas,
contribuições de toda a ordem. Peço 3 coisas: curtam o vídeo, compartilhem na rede social, mesmo que você não seja um grande influenciador, o YouTube conta por número de compartilhamentos, então joga no seu Twitter, joga no Facebook, isso faz com que o vídeo suba em importância. Esses vídeos de leitura têm subido já de saída com 100 visualizações, o que para mim, que sou um canal pequenininho, eu acho super válido. Debatendo Marx, 9 da manhã, veja só. Bom, e em terceiro lugar, depois que o vídeo estiver postado, comentem. Qualquer coisa, discordo totalmente, concordo, achei horrível, achei vocês uns feiosos idiotas, tudo ajuda. Isso sobe no nosso, no algoritmo do canal e do vídeo, tá bem? E ativem o sininho. E ativem o sininho para receber notificações. Quinta-feira que vem, dia 27, 9 da manhã, se tudo correr bem e o país não vier abaixo, estaremos aqui para mais uma leitura. Obrigado à colega Luísa Menezes, que hoje participou. Muito importante sua participação, mesmo que em silêncio. É fundamental, Luísa, que nós tenhamos outros integrantes do grupo, e embora eu leve mais, até porque foi ideia minha fazer esses momentos, né? E a Luísa, a Luísa Braido, que é companheira de todas, ela esteve em todas, eu sei também que tu gostarias e por vezes não pôde, a Luísa Braido pôde, esteve sempre presente, agradeço, e os outros companheiros, colegas de grupo, está aberto e para virem no momento que quiserem, e mesmo quem quiser participar também pode aí a gente acertar uma participação, tá bem? O Escapim, que é nosso conterrâneo aqui, diz: muito bom, grato a todos, abraço. Ligou o som, Luísa? Se queres falar? Não? Eu normalmente não ligo o som, porque eu não sei se ele funciona muito bem. Entendo muito aqui com vocês, com a Luísa, com o professor Guilherme e com todos os comentários também. O som realmente dá uma interferenciazinha, aí para você participar mais, o bom seria ter o som sem essa interferência, mas aí você resolve com o tempo, se a gente vai resolvendo aos poucos. Obrigado, Luísa Menezes, obrigado, Luísa Braido, obrigado a todas e todos, e recebemos um superchat aqui, Alexandre Santos, contribuiu com R$5 para o canal, excelente conteúdo, ganhou um inscrito, muito obrigado e obrigado por superchat. Olha só, a monetização do canal é uma estratégia de sobrevivência no YouTube. O YouTube monetiza todos os canais. A diferença é que se a gente recebe contribuições, essas contribuições são lidas pela plataforma como um canal relevante. Isso sobe a audiência do canal. Então, muito obrigado por esse valor. Esse valor são valores importantes para subir. São valores pequenos, ninguém vai ficar rico recebendo R$5, mas no YouTube, o fato de receber contribuições faz com que o algoritmo e a importância do canal suba e apareça para mais e mais pessoas. Então, em plataforma, eu diria para vocês, eu arrisco dizer, se o Marx e Engels hoje estivessem vivos, eles ocupariam as redes sociais para fazer agitação e política, agitação e militância, porque eles nunca se esconderam, sempre fizeram tudo de forma pública enfim, de forma engajada, né? Também a Roseli, tchau gente, tchau Roseli, tchau Luísa Braido, tchau Luísa Menezes. Beleza, muito obrigado a todas e todos e até quinta que vem, 9 da manhã.